139. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Digo amém. Amém. Eu também preciso. Salmo 139. Nós vamos ler. Eu não vou ler o salmo inteiro. Vou ler apenas 2 versículos. 2 versículos do Salmo 139. Os 2 últimos versículos. Amém? E esses 2 últimos versículos, eles são citados também no começo, né? A ideia de Deus sondar os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler mais de uma vez. 23. Sonda-me, ó Deus. Você pode ler comigo? Vamos lá? E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, precisamos nesta noite ouvir tua voz. Fale conosco, ministra o teu querer, ministra a tua vontade às nossas vidas, pois estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir tua voz. Nos abençoe nesta noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode desocupar a sua mão e aplaudir o Senhor esta noite, dizendo glória a Deus. Graças a Deus. O Salmo 139 é um belíssimo salmo. Este salmo, ele tem como ideia principal os atributos de Deus. Esse Salmo 139 vai falar que o nosso Deus, Ele é um Deus onipotente, que Ele é um Deus onisciente e que Ele é um Deus onipresente. Quando me refiro que Deus é um Deus onipotente, eu estou dizendo que todo o poder pertence a esse Deus. Diga para quem está ao seu lado: todo o poder pertence ao nosso Deus. Está fraco, com mais fé, diga: todo o poder pertence ao nosso Deus. Deus onipotente é um Deus que retém nele todo o poder. Poder para fazer todas as coisas. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus que tem a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. E este salmo fala isso, vai falar de um Deus onipotente. Vai falar de um Deus que Ele também, além de ser onipotente, além de ter todo o poder, Ele é um Deus onisciente. Ele tem ciência, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele conhece aquilo que aconteceu no passado, Ele sabe do presente, e Ele sabe daquilo que vai acontecer no dia de amanhã. Quando eu refiro que Deus, Ele é um Deus onisciente, eu estou dizendo que todas as coisas, tudo aquilo que está dentro do nosso tempo, está também ao conhecimento de Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe do nosso dia de amanhã. Ele sabe do nosso dia, do nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas. E Ele é um Deus onipresente. Ele é o Deus que está aqui. Ele é o Deus que está em nossa casa. Ele é o Deus que está nesse exato momento nos países da África.
está na Europa, está dentro dos presídios, está dentro daquelas pessoas que estão lá na Cracolândia. Ele é um Deus que está em todos os lugares. Então o Salmo 139 é uma tentativa do salmista falar sobre a grandeza de Deus. Quem é Deus? E ele tenta explicar esse Deus caminhando por essas maneiras de pensar. Quando ele tenta falar sobre Deus, ele começa a falar de um Deus, que ele é um Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Ele é um Deus Senhor de todas as coisas. E qual que é a importância de nós conhecermos Deus? Porque eu preciso saber nessa noite que Deus, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipresente. Vamos imaginar uma situação na nossa mente. Vamos imaginar você andando no centro da cidade de São Paulo, e alguém chega para você com uma mala, e dentro dessa mala, vamos imaginar um valor de 500 mil reais. Essa pessoa chega para você com essa mala, entrega na sua mão e fala assim: ô fulano, aqui tem 500 mil reais, aqui está o número da minha conta, aqui está o meu cartão, vai ao banco, deposita esse valor para mim. É uma coisa que dá para imaginar, queridos? Não dá para imaginar. Quem concorda, diga amém. Alguém que não me conhece, alguém que não sabe do meu caráter, não sabe quem eu sou, não sabe o meu nome, como essa pessoa vai chegar para mim com uma mala de 500 mil reais e falar: vai até o banco, aqui está o meu cartão, aqui está a minha senha, a minha conta, vai lá, deposita para mim. No mínimo eu vou olhar para essa pessoa e vou dizer: mas peraí, você não me conhece? Como que você está depositando essa confiança em mim se você não me conhece? A mesma coisa é Deus. Se eu não conheço Deus, se eu não tenho um mínimo de conhecimento de quem é Deus, eu não vou entregar na mão dele a minha vida, eu não vou entregar os meus sonhos na mão dele, eu não vou entregar os meus projetos na mão dele, porque eu não sei quem é esse Deus, eu não sei se esse Deus é fiel ou não, eu não sei qual é o caráter desse Deus. Mas se eu verdadeiramente confio nesse Deus, eu pego tudo que tenho, eu pego tudo aquilo que eu sonho, eu pego tudo aquilo que eu projeto e eu ponho na mão dele, porque eu sei que ele é um Deus onipotente, eu sei que ele é um Deus onisciente, e eu sei também que ele é um Deus onipresente. Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso, nessa noite, você precisa entender que o Deus que você serve, ele é um Deus fiel e justo, e nele sim nós podemos confiar. O nosso dia de amanhã, quantos podem glorificar e exaltar o nome de Deus nessa noite? Aleluia! Aí está a importância de eu conhecer quem é Deus, de eu ter o conhecimento de quem é esse Deus. O salmista tenta falar sobre isso. E ele tenta falar dentro desse salmo, ele tenta falar sobre o agir, sobre a maneira de Deus operar. Como que esse Deus opera? E ele vai falar que esse Deus opera de uma maneira maravilhosa e que ele não conseguia compreender. Nós não compreendemos o agir de Deus. Você pode dizer isso para quem está ao teu lado? Diga: nós não compreendemos o agir de Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso, irmãos. Eu tenho pensado sobre isso nesses últimos dias. Isso tem me inquietado muito, porque as coisas de Deus, elas são inexplicáveis. É impossível explicarmos algumas coisas que acontecem na nossa vida. Tem alguns testemunhos que acontecem na nossa vida que é impossível de nós explicarmos. Quem concorda, diga amém. Algumas situações, alguns livramentos, algumas situações que Deus prepara para nós,
alguns lugares que o Senhor coloca a gente, alguns moveres que acontecem na nossa vida. E esse Salmo 139 fala isso, que nós não compreendemos a maneira de Deus agir. Às vezes Deus usa uma situação de dor na nossa vida. Às vezes Deus usa uma situação de deserto em nossa vida. Às vezes Deus usa uma situação de enfermidade em nossa vida. Às vezes Deus usa pessoas que estão ao nosso redor de uma maneira que nós não entendemos, para que os propósitos, para que os desígnios dele aconteçam na nossa vida, na nossa história. Eu estou aqui pregando nesta noite, e eu tenho uma certa convicção no meu coração, querido. Deus tem falado comigo que esses próximos dias serão dias onde Ele fará coisas maravilhosas, onde coisas grandiosas vão acontecer na tua vida, onde você não vai saber nem como explicar, mas as maravilhas do Senhor, elas virão sobre ti, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu, glorifica e aplauda o nome de Deus nessa noite. Aleluia. Feche os teus olhos, aplauda o Senhor e glorifica o nome de Deus. Aleluia. Ele fala disso, desse tal agir inexplicável de Deus. Deus, Ele faz coisas que nós não entendemos, nos coloca em lugares que nós jamais chegaríamos. Esse é o nosso Deus. E Ele fala também acerca desse Deus, e agora entrando nos 2 últimos versículos, Ele fala que Deus, Ele sonda o nosso coração. Diz assim, que Ele sonda o nosso coração, versículo 23, e Ele prova e conhece os nossos pensamentos. Repita comigo: coração, mas diga coração e pensamentos. Coração, queridos, é aquilo que nós sentimos. Quando nós falamos de coração, nós não estamos falando daquele órgão que bombeia o sangue, né? Nós estamos falando dos sentimentos. E o texto vai dizer que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa razão. Ele conhece o nosso sentir e a nossa razão. Quem está entendendo, diga amém. E qual é a importância de eu saber disso? A importância de nós sabermos disso, irmãos, é que Deus, Ele sabe aquilo que está no teu coração e no meu coração. Deus conhece as mais profundas intenções do nosso coração. Ele sabe verdadeiramente qual é o propósito que eu quero que Ele faça aquilo na minha vida que eu estou orando. Essa semana tive uma reunião com alguns pastores da nossa igreja lá de Mairique, e nós estávamos na mesa conversando, e eu falava justamente isso. Eu falava que Deus, Ele verdadeiramente conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. Antes mesmo de nós abrirmos a boca para orar, queridos, Ele está olhando o nosso coração para ver se aquilo que nós estamos orando é sincero ou se é fingido. Deus sabe das nossas intenções, Deus sabe por que nós estamos aqui, Deus sabe qual é a intenção tua quando você vem para a igreja, quando você traz uma oferta no altar, quando você louva na casa dele. Deus sabe quais são as nossas intenções. E é por isso que tem muita gente que é abençoada, porque Deus conhece a intenção do coração dessa pessoa. Ah, pastor, mas naquela igreja lá, vai não sei onde. Deus conhece o coração daquela pessoa que vai lá, queridos. Por isso não julgue. Quem está entendendo, diga amém. Deus sabe do meu coração, do coração daquela pessoa. Como também tem muita gente que não é abençoada, porque Deus conhece o coração dessa pessoa. Deus sabe que está cheio de sentimento de vingança.
Deus sabe que está cheio de sentimento de ira, sentimento de revolta, e Deus não opera onde existe ira, onde existe revolta. Deus opera onde existe um coração limpo e puro. Por isso que se nessa noite Deus está olhando o meu e o teu coração, se o teu coração estiver de agrado a Ele, tenha certeza que o tempo da honra virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite. Aleluia. Mais forte as palmas, amém, queridos? O tempo da honra de Deus só virá na nossa vida quando o nosso coração estiver preparado para a honra do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Tem uma música que nós louvamos aqui na igreja, aquela música Ouço Deus Me Chamar. Quem sabe que música é essa? Então, essa música é linda. Tem uma parte da música que fala assim: cansaço e desânimo logo após o quê? Uma vitória. E no dia que eu prestei atenção nessa letra, eu falei: Senhor, é verdade mesmo? Porque às vezes nós recebemos a vitória e o nosso coração fica soberbo. Daí vem a queda, irmãos. Às vezes nós esperamos tanto por uma bênção, e quando essa bênção vem, o nosso coração se exalta. Daí nós tropeçamos dos nossos próprios pés. Ele fala: Senhor, sonda o meu coração. Olha o que ele pede: Senhor, sonda o meu coração e prova os meus pensamentos. Prova a minha maneira de agir. Prova, Senhor, os meus projetos. Se verdadeiramente os meus projetos são do Senhor para a minha vida. Glória a Deus, irmãos, que nós estamos encerrando mais um ano na presença do Senhor. Glória a Deus, porque você venceu mais esse ano, mais um ano que você venceu na presença de Deus. O conselho continua nessa noite. Comece em 2014 dizendo: Senhor, que nesse ano somente os seus planos possam prevalecer na minha vida. Aquilo que não for de ti, tira do meu coração, tira da minha mente, Senhor, para que eu possa viver somente o teu plano na minha vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Mais aplausos para Deus. Por que ele fala: Senhor, prova-me? Por que ele fala: Senhor, prova-me os meus pensamentos? Ele está dizendo: Senhor, eu tenho sido sincero na tua presença. Olha a minha vida, Senhor. Olha a minha vida. Alguns tempos atrás aí, irmãos, não faz muito tempo, passei por um processo tão complicado. Sabe que a pessoa que não te conhece falar mal de você? Sabe quem é a pessoa que nunca conversou com você e não gosta de você? Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. É um negócio desse. Pessoas que não me conhecem, pessoas que nunca andaram comigo, pessoas que não conhecem o trabalho que nós realizamos, e simplesmente falando e criticando e querendo prejudicar o ministério, me prejudicar. Eu olhei desse jeito e falei: Senhor, prova a minha vida, Senhor, me coloque na balança, porque se o meu coração tem sido sincero na tua presença, eu tenho certeza que o Senhor vai me justificar. E entreguei na mão de Deus. Quando você entrega algo na mão do Senhor, Deus fica de pé e Ele te justifica. Amém? Por isso, não se preocupe, porque se Deus verdadeiramente está olhando o meu e o teu coração, Ele conhece a nossa sinceridade e Ele fará justiça pela nossa vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Versículo 24. Vamos lá. 24. Ele ora o seguinte. Olha o que ele ora: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que ele pede nesse último versículo. Ele fala: Senhor, olha os caminhos que eu tenho tomado e veja se esses caminhos verdadeiramente são
do Senhor para a minha vida. Senhor, olha os meus caminhos, olha o que ele ora. Deus não é onisciente, sim ou não, queridos? Deus não é onipresente, Ele não sabe todas as coisas, Ele não está em todos os lugares, sim ou não? Sim. Ele falou assim: Senhor, olha o meu caminho e veja se esse caminho é um caminho mau, ou se esse caminho é um caminho que vai me levar para uma vida eterna, para uma vida de salvação. Porque tem alguns caminhos que nós tomamos, tem algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, que elas são perigosas. Tem algumas atitudes que nós tomamos, tem alguns sims, alguns nãos que nós falamos, ou alguns sims que nós falamos, que são perigosos. A oração do salmista era: Senhor, veja os meus caminhos, e se esse caminho for me levar para a morte, for me levar para longe da tua presença, me afaste desse caminho. Quem entendeu, diga amém. Mas se esse caminho for me levar para a eternidade, ele fala de uma realidade, irmãos, outra. Ele fala da realidade do céu. Ele fala da realidade de Deus. Interessante que hoje nas igrejas pouco nós falamos da eternidade. Eu estava meditando nisso essa semana e pensando nisso. Como nós falamos pouco de eternidade. Já parou para pensar? Já parou para pensar que nós falamos pouco sobre o inferno? Falamos pouco sobre o céu? Falamos pouco sobre isso. Nós falamos mais dos nossos problemas atuais. Falamos mais dessa vida aqui. Que está entendendo? Diga amém. Essas semanas aí eu estava lendo algumas coisas e pensando nisso. Lendo um pouco sobre Jonatas Edwards, ele falava do céu com uma realidade tão forte, que todos que ouviam a pregação dele falando sobre o céu, eu quero ir para o céu. E ele falava sobre o inferno com uma realidade tão grande, que ele acabava de pregar, as pessoas choravam, elas se arrependiam e diziam: eu não quero ir para o inferno. E são realidades que nós não falamos. E o pior, ainda que nós falamos em cima do altar sobre isso, a igreja ela ouve e ela acha que isso não vai demorar muito. Mas ele fala: Senhor, olha os meus caminhos, porque eu não quero viver uma eternidade longe da tua presença. Eu quero que os meus caminhos me levem para o centro da tua vontade. Se você nessa noite quer andar na direção do Senhor, se verdadeiramente você quer ter mais intimidade com Deus, mais de Deus na tua vida, o conselho de Deus para você nessa noite é esse: deixa Deus guiar a tua vida, deixe Deus guiar os teus passos, para que você possa viver no centro da vontade dele. Amém? Quantos podem aplaudir e glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia! Mais forte as palmas, aleluia! Eu vejo um pregador desse que viveu lá no século XIX, falava disso. Eu vejo que isso é tão atual, que são coisas que nós precisamos falar, e não só falar, que nós precisamos pensar, queridos. Esse caminho que nós estamos tomando irá nos levar para onde? Aquilo que nós estamos olhando, com qual propósito nós estamos olhando? O Salmo 139 é um salmo que mostra que o nosso Deus ele tem poder para fazer todas as coisas. Por isso eu quero te garantir nessa noite, com base nessa palavra, eu quero te garantir nessa noite, que se você orou por situações nesse ano, para que coisas nesse ano acontecessem na tua vida e elas não aconteceram, não se preocupe, porque Deus lhe sabe de todas as coisas. Talvez você iria se perder no meio do caminho. Eu tenho orado para Deus com muita sinceridade no meu coração, queridos. Como pastor de igreja, eu tenho visto muitos pastores se perdendo aí no caminho, e a minha oração tem sido: Deus, se for para um dia esta igreja experimentar um crescimento tão grande, mas um crescimento que me afaste de Ti, que esse crescimento nunca venha, Senhor, porque eu não quero ganhar o mundo e perder a minha alma.
Eu tenho orado, Senhor, se for para um dia eu ser uma pessoa muito próspera financeiramente, tão próspera e esquecer a tua presença, Senhor, por favor, não me faça próspero, que eu possa permanecer do jeito que eu estou, porque eu não quero ter tudo nessa vida e perder a salvação. Por isso, se a tua vida está difícil, se as coisas têm sido difíceis para você, não se preocupe, Deus, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor essa noite, aleluia, queridos. Mais aplausos para Deus, amém? Isso funciona para coisas que eu tenho desejo. Isso funciona para pessoas que estão ao meu lado. Isso funciona também para os meus projetos. Por isso que a minha oração hoje é como a do Davi, do Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, sonda, Senhor. Se o Senhor olhar para mim, Senhor, e ver sinceridade, cumpra o teu querer na minha vida, Senhor. E eu sei que o querer de Deus é o melhor para mim e para você. Amém, queridos? Você serve um Deus que Ele é muito grande. Ele é um Deus que antes de querer te abençoar, Ele quer te levar para um caminho eterno, não um caminho de perdição. Eu quero orar por você nessa noite. Eu te convido a ficar em pé nesse momento.